Estamos de volta com o programa Verdade. Hoje estou conversando com o desembargador Márcio Vidal. Ele é corregedor-geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Desembargador, nos fale sobre os mutirões. Eu acho fundamental a realização desses mutirões. Por exemplo, os juizados especiais, cíveis de Cuiabá, alguns mutirões, algumas varas, do pai presente. Precisamos falar sobre os mutirões. Pois bem, o mutirão é uma força-tarefa de servidores e às vezes de magistrados da própria corregedoria que deslocam até determinada comarca ou determinado juízo que encontra, evidentemente, uma situação crítica. Por que essa situação crítica? Essa situação crítica é histórica. O problema não surgiu agora, neste exato momento, ou nessa administração. Esse é um problema que vem se arrastando há mais de 5, 6 anos, quando o último concurso da magistratura foi realizado há 5 anos atrás. Evidentemente que no decorrer desses anos houve aposentadoria, houve falecimento de magistrado e, consequentemente, gerou vagas. E essas vagas não foram preenchidas durante esse período de 5, 6 anos. Da forma sucedeu em relação aos servidores, para chegar ao ponto que hoje nós temos um déficit de servidores de quase 600 em todo o estado de Mato Grosso, né? Então, essa situação toda gerou, evidentemente, esses gargalos, esses entraves, esse congestionamento de processos judiciais que estão aí há um certo tempo sem ter uma decisão, né? Então, o que faz a corregedoria? Diagnosticando esses problemas graves que nós reputamos de alta gravidade, você tem uma equipe da própria corregedoria e aliada também aos próprios servidores do primeiro grau e vai lá naquela escrivania, naquele juízo e vai praticar os atos processuais. Lá tem, por exemplo, 2.000 peças para ser juntada nos processos. Então você vai juntar no período daquela semana ou talvez 2 semanas, você vai juntar aquelas 2.000 peças nos diversos processos. Não é um só processo, são vários processos. É isso que a corregedoria tem feito ao longo desses meses de administração. Desembargador Márcio Vidal, varas abarrotadas de processos. Na sua primeira comarca, que foi Barra do Bugres, eu vi lá processos empilhados, inclusive dentro dos banheiros. Então, falta de servidores, falta de juízes, servidores desmotivados, juízes desmotivados, porque quando o juiz chega, por exemplo, numa comarca, olha que ele olha, aquele monte de processo dá um desânimo. Como destravar tudo isso e provocar o andamento mais rápido, tornar rápida, célere esta prestação jurisdicional. Com a entrada, o senhor falou agora, juízes se aposentando, nós tivemos agora a entrada de 43 novos juízes. Haverá uma aceleração nos trabalhos, não? Bom, vamos lá. A tua pergunta é bastante extensa. Eu quero aproveitar o tempo. Então vamos tentar respondê-la de forma didática, né, pedagógica. Sou professor, né? A questão é o seguinte, eu disse que o problema vem há mais de 5 anos, com a ausência acho que há mais de 5. De concurso para magistratura, para próprios servidores, etc. Né? O problema vai pensar assim, bom, se há um avalanche grande de processo, então nós vamos aumentar o número de juízes, quer dizer, além da estrutura atual aumentar, isso eu penso que é fora de cogitação. Isso foi pensado no século passado, em todo o mundo, os tribunais, na sua administração, tinham essa maneira de proceder. É impossível você ficar aumentando o número de juízes, porque é um ônus para a própria sociedade. Se você aumenta o número de juízes, você vai ter que, o Estado, evidentemente, arrecadador, ele vai ter que buscar
na sociedade e arrecadar mais para, evidentemente, fazer aquelas despesas que são contraídas pelo poder, né? O problema, me parece, e o que é bom dizer isto, não é privilégio da justiça matogrossense viver esse problema. Concordo. Não é também nenhum privilégio da justiça brasileira. Isso é um problema mundial. Para vocês terem uma ideia, há mais de uma década existe um centro de estudo judicial da América Latina, com sede no Chile, que vem fazendo estudo permanente para buscar a solução a esse problema que nós vivenciamos no estado de Mato Grosso e que vivenciamos no Brasil. O caso do estado de São Paulo é muito mais grave do que o estado de Mato Grosso, né? Tem um instituto de administração fundado também na Europa, que tem sede na Holanda, que houve recentemente um congresso mundial com participação de mais de 340 autoridades do Poder Judiciário, inclui também do Ministério Público, evidentemente para estudar novas formas, novos métodos de solução a esse problema, esses gargalos que ocorrem no aparelho jurisdicional de todos os países, não é só do Mato Grosso. Mas Mato Grosso vive... Nós temos uma outra questão, Carrara, que é a cultura, a litigiosidade, né? Todos os conflitos em grau baixo, médio ou alto, elevado até o Poder Judiciário. E, evidentemente, esse Poder Judiciário vai estar em descompasso com essa demanda, né, da litigiosidade. O que se está se pensando, como em alguns outros países, é buscar aqueles métodos de resolução dos conflitos da época de Confúcio, portanto, antes de Jesus Cristo, de que é a mediação e a conciliação. Ou seja, resolver os conflitos pela forma da autonomia e não pela forma da heteronomia, tá? Mas seja como for, enquanto isso, evidentemente que isso precisaria uma mudança de comportamento, a começar numa revisão da grade curricular dos cursos de direito, porque o curso de direito, a grade curricular dele, já de prisca era, ele é voltado única e exclusivamente à litigiosidade. Eu brinco com meus alunos, sou professor de Direito Processual Civil, eu estou aqui a ensinar aos senhores como os senhores vão usar a arma no judiciário, né? Quer dizer, através dos institutos. Então, essa mudança, um conjunto de ações, não é uma única só, é um conjunto delas, que vai, evidentemente, diminuir esses fluxos de processos astronômicos, de um índice astronômico, né, que tem a questão também que pesa aí, de ordem econômica, né? Temos uma Carta Cidadã de 88, onde a sociedade brasileira... Essa incentivou a busca de buscar, né? Nós temos um número significativo de demandas de pessoas não muito éticas, né, que vão ao judiciário às vezes procurar legalizar os seus atos ilícitos, né, ou obter algum tipo de vantagem, né, perante o próprio Poder Judiciário. Enfim, são vários fatores, e o que eu diria, existem fatores internos e fatores externos, evidentemente, que dificultam essa engrenagem, que ela funciona, evidentemente, como deveria funcionar. Eu quero colocar aí mais uma questão com relação a essa morosidade da justiça, a falta de juízes, mas a gente se esquece, desembargador, o senhor disse que não é um privilégio só de Mato Grosso. Não. Mato Grosso passa por um momento tão bonito, tão gostoso. Eu que sou paulista, estou aqui há 30 anos, o senhor é mato-grossense, está vivendo essa festa, o progresso de Mato Grosso. Cada dia chega mais gente. Então você chega lá, Itapurá,
Tá, por aí hoje, vamos pular, está com 10 mil habitantes. Daqui 2 anos está com 14. E é lógico que aumenta os conflitos. É óbvio. E haja juiz para isso. Exato. Haja juiz, haja servidor. É. O Estado não tem condições. Não. Você vê que a situação não é só voltada ao problema do Poder Judiciário. Você vê a questão da saúde pública, Exatamente. caos, a questão da educação, a questão da segurança pública. É porque o Estado brasileiro, na verdade, ele deixou de investir durante um período da sua história na educação, na saúde, na segurança pública. Assim, exemplo também, às vezes, deixou de se investir no próprio Poder Judiciário. E aí o que acontece? É esse descompasso, né, de um progresso com um grande mote que é o agronegócio, né, que é uma industrialização do campo, né, nós estamos vivendo, e isso que tem garantido, inclusive, a parte da economia brasileira, né, a força do real. Então, você imagina os problemas, evidentemente, aumenta o número da população, gera maior conflito de toda a ordem que se possa imaginar. Nós falamos agora sobre a globalização. O mundo está globalizado, o senhor disse que é lá desde os primórdios. Eu quero falar, mas a Corregedoria lançou alguns projetos, o ProJude, Processo Judicial Digital, o Processo Eletrônico Digital Judicial, né? O selo digital, a emissão de certidões negativas criminais e cíveis. Fale um pouco sobre essa emissão. As certidões são emitidas graciosamente via internet? Exatamente. Logo que assumimos, juntamente com a direção do Tribunal de Justiça, a diretoria do Tribunal de Justiça, introduzimos no sistema a certidão negativa virtual, né? Hoje, qualquer cidadão de qualquer ponto do estado de Mato Grosso, ou mesmo que esteja fora do estado de Mato Grosso, e ele queira, né, obter uma emissão de uma certidão negativa, ele não precisa estar fisicamente e nem pedir a que uma terceira pessoa vá até a unidade judiciária do estado de Mato Grosso para obter essa emissão dessa certidão negativa. E antes disso, de ser introduzido esse sistema, qualquer indivíduo teria que deslocar até um dia, enfrentar uma fila para requerer a sua certidão e só obtê-la no dia seguinte. Hoje não. Hoje, em qualquer lugar, ele pode, de casa, ele pode obter essa sua certidão negativa sem nenhum custo. E hoje o que custava antes R$32, hoje ele não tem nenhum custo, ele não tem o custo do ônibus, ele não tem custo, não tem o tempo, aí volta aquela questão anterior. Não corre o risco de ser atropelado. Exatamente, não tem mais esse tipo de problema. E mais adiante vai ser introduzida a certidão também positiva, também via online, Parabéns. em que o indivíduo não vai precisar também deslocar até o fórum. A par disso, como eu falei, de integração e compartilhamento, nós, precisamente no dia 11 de abril de 2011, instalamos um comitê multi-institucional do Estado de Mato Grosso, do sistema judicial, porque nós temos a consciência de que o problema é sistêmico, o problema não é só do judiciário. O judiciário não existe só com o magistrado. O judiciário, ele funciona com a participação dos servidores, com a participação de advogados, com a participação do Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria do Estado e, fundamentalmente, com a do jurisdicionado. Então, foi criado esse comitê, onde reúne todos os atores do sistema, periodicamente, para discutir os problemas que impactam esse sistema, que dificultam esse sistema, inclusive com a participação do Tribunal Regional do Trabalho, que tem uma efetiva participação lá no comitê, participa das audiências públicas, todos esses atores, onde trava um diálogo com a sociedade, quais são para identificar os problemas que estão afligindo, de ordem externa e também de ordem interna, tudo para buscar, evidentemente, uma solução. Isso é um processo permanente. Isso não é
Não é só um determinado momento que você vai ter um resultado, vai idealizar um sistema, uma determinada ação e achar que está a solucionar o problema efetivamente. Não, porque são relações humanas, são dinâmicas, né? Evidentemente que isso é constante, isso é permanente. A par disso, a Corregedoria ela criou um sistema de inteligência, de informação, que foi batizado de STJI. O que é isso? É um sistema de tecnologia judicial integrado. O que é esse sistema? É a concentração de todas as informações de todo o sistema judicial do Estado de Mato Grosso. Ou seja, o banco de dados da Polícia Civil, banco de dados do Tribunal Geral do Trabalho, banco de dados do Poder Judiciário Estadual, o banco de dados do Ministério Público, eles estão armazenados e eles se comunicam um dado para com o outro, né? Mas não vai ficar só no Estado de Mato Grosso, inclusive da Polícia Federal. O banco de dados da Polícia Federal vai ser integrado do Brasil em breve. Foi assinado já um convênio com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região para integrar o banco de dados desse STJI da Justiça do Federal do Estado de Mato Grosso e de Rondônia. E também foi assinado também já um convênio para incluir o banco de dados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, também aqui na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mas a nossa intenção não é só parar aí com esses dados, essas informações. Nós entramos já em contato com o Estado do Paraná. O Paraná tem interesse também em firmar um convênio, então já foi enviado ao Estado a minuta do convênio para que eles a examinem, a parte da assessoria jurídica, que é a presidência daquele tribunal, e para, no momento posterior, nós firmarmos esse compromisso. A ideia é que nós consigamos, ao longo dos anos, essa integração em todo o estado da federação e também com os países da América Latina. Quando nós tivemos no ano passado no escritório da ONU em Brasília, conversando justamente, solicitando a parceria da ONU, no sentido do diretor da ONU, para que ele fizesse essa ponte com as embaixadas dos países da América Latina para nós firmarmos esse convênio. Então tudo isso é o quê? Integração. Mas o senhor perguntou também a respeito do selo digital. O que você vai falar depois do intervalo? O senhor trouxe tantas boas notícias, muito boas notícias, desembargador. Nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água para poder absorver todas essas boas informações. Nós vamos para o intervalo comercial.